por isso que nós te adoramos. É por isso que nós amamos a sua presença. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode louvar assim nesta noite? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diga a Ele, na cidade do nosso Deus. Alegria de toda a terra. Diga ao Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és Jesus. Louve o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só tu és Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria, alegria de toda a
Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és Deus eterno sobre toda a terra. E céu, só tu és Jesus. Só tu és, só tu és, só tu és o grande Deus. Só tu és o grande Rei. Tu reinas entre nós, aqui neste lugar. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor com as suas palmas nesta noite. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Tu és o dono do nosso coração, dono do nosso ser, o dono da nossa vida. Obrigada, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia que nos alcança. Obrigada, Jesus, por teu amor em nós. Obrigada, Jesus, por fluir o teu Espírito em nós. Obrigada, Senhor, por ser a vida na nossa vida. Reine, Senhor, sobre nós. Seja o dono do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus.
Obrigada porque com tua bondade nós somos livres. Obrigada, Senhor, porque é por tua bondade que somos livres em ti. Livres em ti, não mais escravos do mundo. Livres em ti, não mais escravos do mundo. Livres para fazer a tua vontade, Jesus. Obrigada porque por tua bondade nós somos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção.
plenitude dos tempos de Deus, enviou o seu Filho, nascido da mulher, sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai! Abba, Pai! Assim que já não sois mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Já não sois mais servos, mas agora é filho. E filho é aquele que faz a vontade do seu Pai. Já não sois mais escravo, porque Jesus ele veio para te libertar. Porque Jesus ele veio para te salvar. Não mais escravos do mundo, agora filho de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Oh! Oh! Filhos de Deus. Abre o mar. Abre o mar para eu esse amor. Aleluia. Me resgatou e agora eu posso cantar. Sou e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Não, 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 não. Eu sou filho de Deus. Aleluia, porque o Senhor nos libertou. Aleluia, porque o Senhor nos amou, nos curou, nos salvou, nos transformou. Aleluia. Nós consagramos, Senhor, a nossa vida a Ti. Tu és santo, Tu és adorado entre nós. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei
rendemos honra a ti. Rendemos glória a ti, Rei Criador. glorificamos, nós exaltamos ao seu nome. Tu és santo, tu és digno, tu és maravilhoso, tu és exaltado. Nós amamos a sua presença, Jesus.
Glória a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Shalom. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Amém? Glória a Deus. Eu quero que agora, nesse momento, você não fique disperso. E queria dar uma oportunidade para alguém contar um testemunho. Tem uma pessoa que quer contar um testemunho de bênção, de algo que Deus fez na sua vida? Tem alguém? Aleluia. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Essa semana eu consegui um emprego, fui fichado. Hoje estou empregado para dar honra e glória do Senhor. E eu tive uns acidentes de bicicleta, muito doido. Foi 2 acidentes, acho que cada dia, uma semana, tive um acidente de bicicleta. Um foi ali em São Vicente, na Rua Catória, ali perto de uma igreja. O carro foi entrar, eu estava vindo, o carro foi entrar numa rua. Aí eu só ouvi a mulher falando para o marido: não é nessa rua. E ele jogou de volta. Na hora que ele jogou de volta, ele me levou junto. E a segunda foi ali perto do Carrefour. Estava na ciclovia de bicicleta, estava indo sossegado, de boa, nem quis correr naquela hora. E estava indo, a ciclovia estava aberta para atravessar. Aí o cara do outro lado, o sinal estava fechado. O cara da moto passou pelo sinal, me arrastou de novo. Eu falei: meu Deus do céu. E nessa hora, bem na hora que ele me pegou, o VLT já tinha passado. Por pouco o VLT tinha me pegado, porque eu parei do lado da linha do trem, assim. Aí os pessoal já começaram a correr e o cara saiu fora. Aí eu machuquei as 2 palmas da mão, só a parte daqui de cima. Graças a Deus, Deus deu livramento 2 vezes. Honra e a glória para o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, né, irmãos? É assim mesmo. Deus abriu uma porta de trabalho para o nosso irmão, que estava desempregado, e ao mesmo tempo passou também por alguns perreios. E é sempre assim, a gente passa por algumas situações porque a vitória está lá na frente, né? Não existe você vencer uma guerra sem antes passar por perreios. É assim mesmo. Mas graças a Deus, Deus deu livramento e o nosso irmão está aqui conosco. Deus é bom ou não é? Amém? Evangelista Paloma, vem orar pelas ofertas, pelos dízimos, em nome de Jesus. Amém. Já entregaram os envelopes? Eu vou entregar ainda. Amém. Você que tem o seu dízimo e a sua oferta, se coloque de pé. O pessoal está entregando o envelope para vocês, em nome de Jesus. Cadê, Gustavo? Amém. Queria fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui almoçaram hoje? Levante suas mãos. Quantos aqui vão jantar quando chegar em casa? Levante suas mãos. Quantos aqui tem uma casa, mora debaixo de um teto? Levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. A nossa igreja aqui, né, o nosso ministério é um ministério muito abençoado. E muitas vezes quando eu faço, todo mundo sabe que eu gosto da parte da solidariedade, né, do social. E muitas vezes quando eu junto roupa, alimento, algumas coisas, o pessoal fala assim: você costuma entregar lá na sua igreja essas coisas que você
arrecada, tal. Eu falei, engraçado, não, na minha igreja eu não costumo abençoar ninguém, porque a minha igreja é uma igreja muito próspera. Eu não conheço ninguém na minha igreja que realmente sejam pessoas que passem por necessidades a ponto de não ter que comer, de não ter onde morar, de não ter o que vestir. Passamos sim por momentos, né, um pouco mais difícil, né, onde muitas vezes a mistura é o ovo, mas não falta o ovo, não falta a provisão. Então nós somos uma igreja muito próspera, um povo abençoado por Deus. Porque se a gente for ver o histórico de vida de todos aqui, né, lá atrás, quando não tínhamos Cristo, passávamos por necessidade sim, né? Passávamos por situações bem delicadas. E hoje nós vivemos a provisão do Senhor. E a gente aprende com os nossos pastores que a prosperidade, ela não significa que você vai ser rico, que você vai comer picanha todo dia. A prosperidade é justamente isso, é a ausência da necessidade. É você pensar, poxa, estou com vontade de comer tal coisa, e Deus provê para que você coma aquilo naquele dia. Hoje, essa semana, eu estava com muita vontade de comer uma feijoada. Eu só fiz feijoada uma vez na minha vida, desde quando eu casei. E eu estava com vontade de comer feijoada. E eu falei, vou fazer uma feijoadinha em casa essa semana. Vou fazer até só meio quilo de feijão, né, que vai que dá ruim, né? Pelo menos não gastei tanto feijão. E hoje eu fiz uma feijoada para me comer com meus filhos, e comemos, e ficou uma delícia. E eu falei, caramba, como Deus é bom, né? Eu estava com vontade de comer algo, Deus proveu, eu consegui fazer, meus filhos comeram e eu consegui satisfazer aquilo que eu estava com vontade de comer. Então é isso que eu vejo Deus prosperando na vida de quem é fiel. Quando você pensa em querer algo, Deus vai lá, te supre, Deus vai lá, te ampara, Deus vai lá, né, como o Fabão ali, sempre se esforçando. Desde quando eu me conheço por gente, eu vejo o Fabão trabalhando. Nunca vejo o Fabão encostado, está sempre procurando um emprego, está sempre se esforçando, e Deus foi lá e abençoou ele. Como eu contei há uns cultos passados, muitas vezes a gente é tão abençoado que quando você é fiel ao Senhor, Ele te abençoa com coisas que você nem pediu, porque as bênçãos literalmente correm atrás de nós. Então muitas vezes a gente quer algo, o Senhor nos surpreende com algo ainda melhor. Então isso só acontece na vida daquele de quem é fiel, de quem realmente sabe ser grato àquele a quem deve ser grato, que é o nosso Deus. Aí você pode estar perguntando, mas dizimar e ofertar não é para Deus, é para a igreja, é para o homem. Exatamente, para sustentar a obra e o homem de Deus que está aqui disponível para abençoar a sua vida. Então venha consciente disso mesmo, não é vergonha para ninguém, nunca deverá ser uma vergonha você falar para quem não é cristão lá fora, para quem que você diz, para quem você oferta? Para o meu pastor, para a minha igreja. Ah, mas você não está sustentando, o pastor está sustentando? Estou sustentando a obra de Deus para que mais vidas sejam abençoadas assim como eu sou. Então, pegue o seu dízimo e a sua oferta, vamos estar orando em nome de Jesus para que o Senhor continue suprindo e nos abençoando. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha continuar a abençoar a vida daquele que tem ofertado e dizimado na tua casa, Senhor. Que nós possamos te ofertar e te dizimar, Senhor, na sua casa, não por uma obrigação, não porque é algo, Senhor, que foi nos mandado, mas porque somos gratos verdadeiramente ao Senhor. Porque um dia, Senhor, nós realmente precisávamos de um socorro, de uma provisão. E hoje, como estamos em Ti, Senhor, o Senhor nos supre, nos ampara e nos sustenta. Nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com coração grato, venhamos trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, para que essa obra continue se mantendo, para que os nossos pastores continuem se mantendo também. Que o Senhor possa abençoar, multiplicar, 100 vezes mais, Senhor, na vida dos teus filhos e na vida deste ministério, desta igreja, Senhor, deste hospital espiritual para a vida de tanta gente. Que o Senhor possa fazer como fez, Senhor, na vida de Jabes, Pai. Alargue as fronteiras de cada um aqui nesta noite, Pai, e prospera de maneira abundante, Senhor, a vida de cada um aqui nesta noite. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Você pode vir até a frente, depositar a sua oferta, depositar o seu dízimo.
vocês da adoração que fizeram louvor para Deus. Parabéns. Aliás, o corpo de liderança, de obreiros desta igreja está de parabéns. O pessoal tem se dedicado bastante. E eu vejo isso como avivamento. Às vezes as pessoas pensam que avivamento é a descida de um novo Espírito, porque o Espírito Santo já desceu, né, em Atos 2. E aí todos vão começar a pular, a falar em línguas, aquela coisa toda. Mas o avivamento é quando a igreja começa a se comprometer, começa a se posicionar, a fazer, a tomar atitudes, decisões de algo de coisas que possa ser benéfico para o reino. Isso é avivamento. Quando a gente vê as coisas acontecendo, o progresso no meio da igreja, o progresso e a evolução espiritual da igreja, isso é um avivamento também. Tudo isso faz parte, amém? Por favor, abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 6. Quantos aqui sabem que o que Jesus foi fazer lá no poço de Jacó? Quem vai no poço é porque quer beber água, né? Eu não estou no poço de Jacó, mas uma aguinha aqui seria bem-vinda. Para descontrair. Bem, gostou, né, Levi? João, capítulo 6. Quando você já for naqueles mercados grandes, onde tem aquele pessoal que usa aquelas rodinhas, tipo um patins, que vai tipo, correndo. Rapaz, aqui não é o Carrefour não, mas uma aguinha vindo para cá assim de uma forma um pouquinho mais depressa, assim for possível, eu agradeceria muito. Porque sede é uma coisa que eu vou te falar, viu? Eu imagino o que passou aquela mulher bebendo da água do poço durante anos, e Jesus chega e apresenta para ela, né, uma água, e diz para ela: a água que eu te der, jamais tu terás sede. E enquanto a água não vir, né, a gente vai perseverando na fé, para que de alguma forma ou de alguma maneira a gente consiga satisfazer o físico, que é beber a água. Tá bem? Tá chegando já. Só para descontrair, gente. Tá bem? Vamos lá. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Eu tenho sede. Meu irmão, se nós pegássemos a sede que nós temos de beber dessa água que eu acabei de beber, para poder buscarmos a Jesus, imagine, nós íamos saciar todas as nossas fomes, sede, tudo aquilo que, sabe, nos aflige, de maneira que a gente às vezes fica necessitado. Jesus, ele completa qualquer vazio que pode existir no ser humano. Ele é como a água da vida, né? Jesus é água viva. João capítulo 6, a partir do versículo 60, diz assim a palavra do Senhor: muitos se pôs deixa eu ler aqui na minha Bíblia aqui. Eu ia ler aqui no celular porque a letra é maior. Todavia, encontrei um errinho aqui, então eu vou ler aqui. Ah, tá. O negócio tá chique, né? Vamos lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes isto: escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem
para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne e para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também se retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde? Ou seja, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedir para que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo, amigo, companheiro de todos os dias, de toda hora, de todo momento. Espírito Santo, venha e se faça presente conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Amados, Jesus, ele vem falando aqui de algo interessante, e no livro de João, no capítulo 60, ao qual nós lemos aqui, vem falando sobre algo muito interessante. E uma das partes que mais me chama a atenção é que Jesus, ele faz uma pergunta para os seus 12, dizendo: duro é esse discurso? Quem pode ouvir? Ponto de interrogação, né? Jesus fazendo uma pergunta. Então, Jesus estava trazendo um sermão, e creio eu que Jesus, no mesmo texto, se você seguir adiante, ele sabia aqueles que realmente criam nele, e ele sabia aqueles que realmente não criam nele. Ele sabia que entre aqueles havia um que era o filho do diabo. O texto, ou seja, a Bíblia vem falando isso. E ele se referia a Judas, aquele que iria trair, entregar o Filho de Deus. Então, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Nós entendemos o quê? Que Jesus estava ali trazendo um sermão este, que era para que a igreja pudesse, de alguma forma, receber uma instrução de paternidade. Sermão este em que a igreja, como filhos, pudessem ouvir a voz de um pai desesperado que queria consertar, arrumar, ou seja, fazer com que os apóstolos, os discípulos e aqueles que estavam com ele pudessem andar e caminhar conforme a palavra, a lei, os mandamentos e os estatutos de Deus. Ora, todos nós sabemos que quando nós nos reunimos num templo, ou quando nós escutamos a voz de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus,
sabemos que quando Deus fala através dos mesmos, Deus ele vai, de alguma maneira, se expressar para conosco. E quando Deus se expressa com a sua igreja, Ele vai se expressar do jeito dEle, da forma dEle, da maneira dEle, porque Deus, Ele está sobre a igreja, Deus, Ele está sobre os filhos, porque Ele tem autoridade para poder indicar e apontar o destino da sua igreja, a quem Ele tomou para si como um pai que pega um filho e cuida. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Então talvez você pode pensar assim, bom, lá vem o pastor com um sermão duro. Não sei, o Espírito Santo é quem sabe de todas as coisas. O que nós precisamos é entender que os nossos ouvidos precisam estar atentos para poder ouvir, porque nem sempre nós vamos ter a presença do Espírito Santo para poder falar conosco, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, quando as trombetas soarem e a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será tirado da terra também. Você sabe o que significa isso? O Espírito Santo ser tirado da terra significa que nós não teremos mais um conselheiro, um consolador. Nós não vamos ter mais alguém que chame a nossa atenção. E é muito, mas muito interessante. Às vezes a gente está sendo criado com os nossos pais biológicos, e às vezes qualquer conselho de lá de fora, muitas vezes eles são bem-vindos. Mas quando o nosso pai biológico vem falar conosco, a gente já cria argumentos para não ouvir, porque a gente acha que o nosso pai está querendo ser demais, está querendo pôr uma rédea em nós, um freio, e às vezes a gente não entende, a igreja não entende, os filhos não entendem, e é para isso que existem as tribunas, é para isso que existem os homens e as mulheres de Deus, para poder trazer a mensagem, para que a igreja possa ouvir, e para que nós possamos ter uma direção, para caminharmos, não como barata tonta, mas caminharmos com foco, com objetivo. Amém? Existe uma filosofia chinesa que diz que quando duas pessoas vêm caminhando pela estrada, cada um carregando um pão, escute isso, duas pessoas vêm caminhando pela estrada, cada uma carregando um pão. Quando eles se encontram, se eles trocarem os pães, cada um vai embora com um pão, certo? Mas quando duas pessoas andando pela estrada, cada uma com uma ideia, elas se encontram, cada um vai embora com duas ideias. Qual a finalidade desse momento? É trocar ideias para que todos possam ter pão. Você entendeu o que eu quis dizer? É importante você entender que o pão pode ser compartilhado. E se você me der o seu pão, eu dou o meu pão para você. Agora, quando você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós compartilhamos, eu passo a ter duas ideias e você passa a ter duas ideias. E o que eu quero falar sobre hoje também, além de trazer aquilo que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, é sobre a igreja primitiva. Nós falamos muito de igreja primitiva. E muitas pessoas falam sobre igreja primitiva, mas não tem algo concreto acerca de igreja primitiva. Obrigado, secretário eficiente. Nós falamos de igreja primitiva, onde havia os primeiros cristãos que eram discipulados por quem? Biblicamente falando, pelos apóstolos. Talvez você, ou talvez muitas pessoas não queiram receber isso, porque às vezes não chegou esse entendimento para muitos. Mas falando de igreja primitiva, quem estava lá eram os apóstolos. Então, falando de igreja primitiva, nós estamos falando das primeiras igrejas.
Então, a igreja era discipulada pelos apóstolos. A igreja primitiva era formada por cristãos que se reuniam para ter o quê? Uma comunhão e proclamar o evangelho. A igreja primitiva, ela já tinha essa ideia. Eles se reuniam e as ideias iam, sabe, elas se multiplicavam e eles buscavam estratégia, meios para poder proclamar o evangelho. E tudo isso era liderado pelos apóstolos, que transmitiam os ensinamentos de Jesus, começando em Jerusalém. A igreja primitiva rapidamente se espalhou para vários outros lugares. Ela foi crescendo, 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 crescendo. Nós fazemos parte da igreja primitiva, das primeiras igrejas que começaram nos tempos, lá desde a época dos tempos dos apóstolos até chegar para esta geração. Nós fazemos parte desta igreja que começou naquela época. Muito embora teve um tempo que os apóstolos morreram, e aí com a morte dos apóstolos o apostólico foi abafado. E aí o que ocorreu? Ocorreu que durante muitos anos o catolicismo ele imperou. Todavia, dentro do catolicismo, um monge alemão chamado Martinho Lutero escreveu 95 teses contra o catolicismo, e foi da onde ressurgiu novamente o povo barulhento, né? Nós que somos chamados de protestantes. Então houve um protesto lá atrás com Martinho Lutero, e aí o que houve? Aconteceu que a igreja renasceu de novo. Mas o que houve? A igreja católica se apropriou, dizendo: somos católicos, apostólicos, romanos. E a igreja cristã, ela deu continuidade durante um bom tempo. E nós sabemos que houve aí um crescimento avassalador. E para a glória de Deus, em muitos países houve avivamentos e muitas pessoas foram cheias do Espírito e milagres. Pessoas chegavam, tem igrejas que guardam muletas até os dias de hoje, estão penduradas em quartos de testemunhos de muitas coisas que eu vi aconteceram naquela época. Mas aí o que ocorreu? Veio depois o novo avivamento do apostólico sendo resgatado, para que os milagres, as maravilhas, para que esta unção pudesse de alguma forma percorrer sobre a terra, e homens loucos assim como Martim Lutero pudessem com ousadia fazer coisas para que almas se rendessem ao evangelho. Então nós podemos ver testemunhos de muitas pessoas que foram para muitos lugares para poder pregar o evangelho. Tem testemunhos de pessoas, quem lê livros já pôde testemunhar coisas que pessoas viveram, contrabando de Bíblias em países comunistas, de Deus fazer milagres, de pessoas estar tentando atravessar a fronteira e ali dentro está cheio de Bíblia em caixas, e quando for atravessar a fronteira aí os policiais mandar parar e a pessoa aí revistar o carro e só enxergar tomates. Quantos já viram esse testemunho? Eu não lembro muito bem qual foi o livro que eu li. Eu li vários livros. Quem lembra disso? Quem viu? Levanta a mão. A pessoa olhar e falar assim: eu só vejo tomates aqui. Pode passar. E ser Bíblia. Então eu imagino que Deus cegou o entendimento daquele povo, daqueles homens que estavam ali para poder impedir que a palavra atravessasse fronteiras. Mas esses homens que fizeram isso foram desbravadores, cheios do Espírito Santo, homens que tinham atitudes dos apóstolos, de fazerem coisas que muitos não têm coragem de fazer.
Porque se você for ver bem, Pedro foi preso, apóstolo Paulo foi preso, e esses homens foram mártires, né? Vamos dizer assim, morreram e deixaram história, não são adorados nem venerados, mas são homens que deixaram histórias, fizeram coisas que todos nós sabemos que hoje seria quase que impossível, mas ainda existe alguns loucos que pelo evangelho, havia um caso aí de um homem num país aí que era um país que eles não aceitam cristão nesse país, e disseram para ele: olha, você tem uma oportunidade, ou você abandona o cristianismo, ou você vai morrer enforcado. E esse pastor, ele recusou e morreu pelo evangelho. 2 jovens moravianos, né, também saíram, abandonaram suas casas e todos disseram para eles: vocês vão pegar um navio, vão para um país onde vocês vão pregar o evangelho e vocês não sabem se vocês vão voltar. E eles disseram: nós precisamos fazer isso. Mas vocês não querem ter família, vocês não querem ter filhos, vocês não querem ter uma esposa, nós precisamos fazer isso. E eles pegaram a embarcação e foram pregar o evangelho num país onde não podia entrar cristão. E eles falaram: nós vamos fazer isso para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de nós. Então eles tinham a convicção de continuar pregando o evangelho. Então a igreja primitiva, desde aquela época, teve esse intervalo que parou, mas depois ressurgiu de novo. E aqui estamos nós, percorrendo debaixo de uma unção apostólica. A igreja primitiva começou no dia de Pentecoste, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. É o que eu disse: se o Espírito Santo for tirado da igreja, quando as trombetas soarem e a igreja for arrebatada e o Espírito for tirado, acabou. Nós precisamos entender isso. Então começou a igreja primitiva, ela começou mesmo, se deu início em Atos capítulo 2, através da descida do Espírito Santo, quando os discípulos eles receberam o Espírito Santo. A palavra igreja significa assembleia, e era assim que viam a igreja, como um conjunto das pessoas crentes em Jesus. Era assim que as pessoas na época da igreja primitiva eram enxergadas, como um conjunto de pessoas crentes em Jesus. Igreja, assembleia, onde todos se reúnem. A igreja primitiva tinha uma hierarquia simples. Que hierarquia que existia na igreja primitiva? Muito simples. Havia pessoas que ensinavam. Quem eram essas pessoas? Os apóstolos, falando de igreja primitiva. E também existiam outras pessoas que aprendiam. Quem eram essas pessoas? A igreja. É muito simples. A gente aqui complica tudo, como dizia Tales, né? É muito simples. Mais tarde também foram escolhidas pessoas para funções administrativas, como distribuir comidas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que essa questão de administrativa, de funções que eram dadas, como está no livro dos Atos, capítulo 6, versículo 2, vem falando, debaixo da supervisão dos líderes, todos podiam contribuir, todos podiam ajudar. Isso é igreja, onde todos ajudam, onde todos contribuem. A igreja primitiva se via mais como uma família do que uma instituição. Hoje, infelizmente, muitos olham a igreja como uma instituição. E aí a pessoa imagina: eu não vou abençoar aquela igreja porque aquela instituição já tem muitas que abençoam. Mas a igreja não é uma instituição. Vendo como a igreja primitiva
aquele mover tudo como uma família, não como uma instituição. Seus membros repartiam seus bens e gostavam de se reunir. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 47, eles ajudavam e encorajavam uns aos outros, e o objetivo era fazer a família de Deus crescer, pregando o Evangelho. Então, eu pergunto para você, qual tem que ser o objetivo da igreja nos tempos de hoje? Se naquela época a igreja primitiva tinha esse objetivo, sair pregando o Evangelho, viver como família, não como instituição, mas como família, ajudando, contribuindo, participando. Eles tinham ideias e eles compactuavam as ideias. Você lembra como eu falei sobre a filosofia chinesa? Se eu tenho um pão e eu me encontro contigo e eu troco um pão com você, cada um vai sair com um pão. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e a gente se encontra, cada um vai sair com duas ideias. Há uma multiplicação. Então assim vivia a igreja primitiva, unânimes, juntos, eles tinham algo em comum, o mesmo pensamento, eles estavam juntos o tempo todo. E por isso a igreja crescia, e o objetivo de Jesus sempre foi esse: proclamar o Evangelho para que haja um crescimento de almas. Porque assim como Jesus veio para poder resgatar as almas, assim como Jesus veio para trazer salvação, Satanás também veio para poder levar uma parte com ele, para poder inaugurar o lago de fogo, para poder entrar no reino das trevas. O inferno foi criado por algum objetivo, né? Tem pessoas que acham que quando uma pessoa morre, todas vão direto para o céu. E inclusive teve um tempo atrás aí que eu vi um padre ministrando e ele disse algo interessante. Ele disse assim: olha, vocês ficam se preocupando com missa de sétimo dia, e muitas vezes vocês dizem: fulano está no céu. E esse padre diz assim: será? Fez um monte de coisas erradas aqui na terra, prejudicou muitas pessoas, fez muitas maldades, traiu, foi desobediente, foi rebelde. Aí agora nós vamos nos reunir para poder fazer uma missa de sétimo dia, para poder confirmar que a pessoa está lá no céu. Eu falei: rapaz, quase que eu falei: a paz do Senhor, padre. Mas é uma realidade que ele estava falando, é uma realidade que nós temos que viver, porque isto é uma verdade, dizendo que todos nós estamos já com a nossa casa preparada lá no céu. Porque senão, para que Deus fez o inferno? Ah não, o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Então por que Jesus já não mandou eles para lá, para o inferno, e deixou aqui a gente sozinho, já sem esse tormento que Satanás faz no meio da humanidade? Se o inferno foi feito para eles, então que eles já vá para o inferno e fiquem lá. Mas os demônios, eles estão perturbando a humanidade, estão perturbando as pessoas. Os demônios estão levando pessoas a cometer os erros. E outra, muitas vezes também não é o demônio, é o caráter, porque nem tudo é culpa do demônio. Pessoas muitas vezes têm caráter difícil, pessoas que não têm como viver em meio à sociedade sem ter um debate, viver em meio à sociedade sem ser do contra. Tem pessoas que não conseguem de maneira alguma ter essa aliança, ter o mesmo objetivo como era a igreja primitiva, ser unânimes. Então qual tem que ser o objetivo da igreja, que tem que continuar neste modelo, como uma geração que tem como ideia dar
prosseguimento ao que foi começado lá no início de Atos capítulo 2. Como tem que ser essa geração? Como que nós temos que ser? Uma das primeiras coisas que entendemos é que alguém tem que ensinar e outras têm que aprender. Isso foi um dos princípios da igreja primitiva. Os apóstolos estavam ali para ensinar, e a igreja, que quer dizer assembleia, estavam ali reunidas para poder aprender. Depois foram criados aquilo que é administrativo, ou seja, Efésios 4:11, que aí veio os mestres, os evangelistas, os pastores. Aí depois lá em Timóteo, o presbitério, o diaconato, bispos. Mas antes, lá no princípio, lá no começo, a minha Bíblia disse que Deus levantou 12 homens e os chamou de apóstolos, para que eles pudessem ensinar. 12 homens loucos, não eram homens comuns, que abandonaram tudo o que eles estavam fazendo para poder seguir a Jesus. E entre um deles havia um que era o filho do diabo, que era o próprio traidor, chamado Judas. Depois de entender que uma vez que eu tenho o Espírito Santo, se inicia esse processo de entender que sou uma família. Nós somos uma família, que eu preciso dividir os meus bens e entender que tem que haver um crescimento. E nesse crescimento nós temos que pregar o quê? O Evangelho, nós temos que falar de Jesus, nós temos que dar continuidade, não podemos parar, não podemos lançar a mão do arado, nós temos que produzir. Se você chega numa empresa, e você é um contratado numa empresa, e aí você chega nessa empresa para trabalhar, e o patrão percebe que você não está produzindo, de duas uma, ou ele te manda embora, ele te chama num canto e fala: olha, vou te dar uma oportunidade, você não está produzindo. Por isso que tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos fazer, e não fazer de forma relaxada, mas fazer, e fazer bem feito. E agora, quando nós fazemos isso a nível profissional, falando de forma paralela, não espiritual, no trabalho, quando nós fazemos isso na família, nós procuramos fazer bem feito, para que as pessoas olhem para nós e vejam que realmente nós somos pessoas responsáveis. Por que que com o reino tem que ser diferente? Alguma coisa se perdeu, porque os apóstolos, eles começaram a fazer e fizeram bem feito a ponto de não temer a morte. Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele acreditava em Jesus e não o negou. Os apóstolos, alguns foram decapitados, outros foram cerrados no meio, outros foram crucificados cabeça para baixo, e morreram pelo Evangelho. Por quê? Porque eles criam. E aqui fala no texto onde nós lemos aqui, que Deus sabe, Ele conhece e sabe aqueles que creem verdadeiramente e aqueles que não creem. Mas Ele deixa o joio e o trigo ficar junto. Ele deixou Judas permanecer junto. Em maneira alguma, mesmo sabendo que Judas era o filho do diabo, que ele ia trair, Jesus chegou para Judas e falou assim: Judas, velho, eu sei, você está me apunhalando, rapaz, você não me respeita. O que é pior, você é um ladrão, você está roubando aí, você é o tesoureiro e você faz uma desviada aí no dinheiro aí. Jesus não falou nada disso. Ele deixou a coisa acontecer, deixou as coisas fluírem, porque tudo tem o seu determinado tempo para que tudo possa acontecer. Nada está oculto. Um dia tudo irá ser revelado. Irmãos, eu já vi situações de pessoas assim, sabe, que muitas vezes se escondia atrás de uma santidade falsa.
E por esses dias mesmo eu vi uma situação de uma pessoa que se escondia atrás de uma santidade falsa. E eu sempre falo para vocês como igreja: nunca cobre algo que você não consiga ser perfeito naquilo que você vai cobrar de alguém. Nunca cobre. E eu conheci essa pessoa, e essa pessoa sempre exigindo a santidade dos outros, e sempre se colocando como absoluto, sempre se colocando como absoluto em tudo, no seu intelectualismo, por ser uma pessoa que estudou, sempre se colocando absoluto em qualquer situação, menosprezando. Você não é crente, você não pode fazer isso. Nós temos que ser exemplo, nós temos. Rapaz, eu fico pensando comigo, esse camarada, ele é muito perfeito. Não demorou nada, eu presenciei uma cena de uma mulher chegando e indo até esse moço e desmascarando ele, dizendo: olha, você me assedia, e fazendo coisas, sabe, um escândalo, e ele sendo exposto, as pessoas olhando, e ele desesperado. E eu olhei e fiquei imaginando, falei: poxa, como que pode uma pessoa cobrar tanto das outras, uma pessoa exigir tanto e cair num erro como esse, se prostituindo? Então nunca cobre algo que você pode tropeçar na mesma coisa que a pessoa está tropeçando. Ore pela pessoa, ore, põe o joelho no chão, fala: Deus, abre o olho dessa pessoa para que ela não cometa esse erro. Porque quando nós apontamos, porque quando nós julgamos, porque quando você chega diante de uma pessoa como juiz, você pode ter certeza que Deus vai fazer justiça, mas primeiro Ele vai fazer justiça com a sua vida. Quando você se ajoelha e fala: Senhor, faz justiça porque eu estou sendo perseguido. Senhor, faz justiça porque eu não concordo. Senhor, faz justiça porque está tudo errado. Deus, Ele vai fazer justiça, mas Ele vai começar primeiro com a vida daquele que pede justiça. Então nunca cobre nada de uma pessoa, de algo que você possa tropeçar na mesma pedra ou de forma até pior. Como que eram as reuniões da igreja primitiva? Não temos muita informação sobre a ordem das reuniões da igreja primitiva, mas sabemos que algumas coisas aconteciam. Existiam refeições, o convívio era uma parte importante da igreja primitiva, a convivência. Você sabia que nós tínhamos que fazer, uma igreja que quer viver o modelo da igreja primitiva, nós temos que fazer pelo menos uma refeição por mês, para nos reunirmos numa mesa grande e comermos juntos aqui? Você sabia? Tem igrejas que já fazem isso. Nós fazemos isso uma vez por ano, como se fosse uma regra. Mas nós poderíamos fazer isso uma vez por mês, porque a igreja primitiva fazia isso todos os dias. A Santa Ceia, os membros lembravam da morte de Jesus como Ele tinha ordenado. Quando eu falo aqui sobre, quando eu leio falando que nós temos que lembrar da morte de Jesus, como que soa isso aos seus ouvidos? Você ouve isso de uma forma natural ou você sente algo? Porque você precisa sentir, porque a igreja primitiva sentia algo forte. Ele sentia, os membros lembravam da morte de Jesus, como Ele tinha ordenado. Jesus morreu na cruz por mim, Ele se entregou, foi lá como um cordeiro, sabe, que não abriu a boca para se justificar, mas Ele se entregou por mim. Os batismos era para aqueles que criam em Jesus, e eles eram batizados, e como prova de sua conversão. O batismo é necessário. E muitas pessoas falam: eu não estou preparado. Muitas pessoas se esquivam. Então a igreja primitiva batizava os cantos de louvores, os crentes cantavam louvores a Deus, e havia comunhão e união, não competição.
Era assim. E todos participavam. Assim que vivia a igreja primitiva. E o ensino, como era o ensino? Os apóstolos contavam e explicavam a palavra de Deus. E a congregação não criava argumentos. A congregação, ela não ficava simplesmente com a sua ideia, mas ele pegava a sua ideia e somava com a ideia do seu apóstolo, e eles se tornavam uma pessoa com duas ideias. E assim eles cresceram. E nós estamos aqui hoje. E a oração, como era feita? Essa era uma parte muito importante da reunião, porque todos buscavam a Deus juntos. Nós estamos num propósito de um jejum por mês. Eu não quero expor ninguém, porque eu acho isso ridículo, envergonhar a igreja. Quando a pessoa começa a ministrar e fala: quem jejuou hoje, levanta a mão. Quem leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Eu acho que isso aí é antiético, porque isso é um particular de cada um. Mas você não precisa levantar a mão. Mas eu vou fazer uma pergunta e você responda para você mesmo. Foi estipulado um jejum todo mês. Agora pergunte para você mesmo: você fez? Foi estipulado, nós temos que orar pelo menos 3 vezes ao dia. Você orou pelo menos um dia? E eu falei de preferência às 3 da manhã. Você levantou às 3 da manhã? A igreja primitiva tinha tudo isso. E nós abrimos a boca e falamos: nós temos que viver o modelo da igreja primitiva. Aí vem apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, aí começa a falar da igreja primitiva, começa a falar do livro de Atos, começa a falar desse modelo, mas falácias e falácias e falácias, porque quando é para viver, não vive. Pelo contrário, isoladamente, começa a viver, ou ter práticas, ou impor em prática a sua ideia, e esquece a ideia dos ensinamentos que vem dos apóstolos, que põe um fundamento na igreja. Participações especiais. Os membros da igreja podiam participar com palavras de sabedoria, exortação, profecias e interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quanto tempo! Muitas vezes tem pessoas que falam em línguas, mas às vezes chega num culto abençoado, mas não fala mais em línguas, não profetiza mais. E isso foi nos dado a nós através da descida do Espírito Santo. E na igreja primitiva isso existia constantemente. Constantemente. A igreja primitiva fazia as suas reuniões em casas e em lugares públicos, no templo. Porque eu estou falando aqui da igreja primitiva que começou quando, antes da perseguição, quando eles ainda podiam entrar nas sinagogas, quando eles ainda podiam falar do Evangelho. E também em praças. E eles estavam sempre falando. Pedro saía pelas praças e pregavam. Muitos dos discípulos pregavam, não era só Jesus. Ele pegou dos seus discípulos e separou de 2 em 2 e enviou-os para que pudesse proclamar o Evangelho. Isso é modelo de igreja primitiva. Nós temos que voltar lá atrás para poder sermos mais zelosos. Nós temos que voltar lá atrás para poder sermos como os 11, não como aquele que foi o traidor, Judas, mas sermos como aqueles 11 que permaneceram com ele ali e que deram continuidade àquilo que ele iniciou. Nós temos que ser e estar como os fiéis aprovados, os filhos aprovados, que não negam o Evangelho, que não negam a palavra e que estão sempre dispostos e que nunca tem uma desculpa, porque muitas vezes a geração de hoje cria uma desculpa. Quando se trata das coisas de Deus, sempre criamos uma desculpa.
Hoje eu não consigo porque eu tenho um compromisso. Hoje eu não consigo porque não vai dar. Hoje eu não consigo porque não consigo. Nós temos que mudar as nossas falas e dizer: hoje eu posso, hoje eu consigo. Nós temos que entender que quando se trata de igreja primitiva, quando se trata da palavra de Deus, quando se trata daquilo que Deus quer estabelecer sobre a igreja, tudo isso é para que nós venhamos ter salvação, é para que esta geração venha ser salva. E se a salvação é o que está em jogo, nós precisamos continuar dentro dessa administração do que está sendo colocado nos templos, nos lugares aonde as pessoas se reúnem. Há uma organização, há uma administração. Tem pessoas que limpam a igreja, tem pessoas que ficam na portaria, tem pessoas que servem, tem pessoas que ministram a palavra, tem pessoas que oram, tem pessoas que dançam, tem pessoas que fazem parte do louvor, tem pessoas que fazem parte da mídia. Então tem pessoas que têm um trabalho com casais, com jovens. Tudo isso precisa de uma forma, vamos dizer assim, organizada, ser ativado, e nós temos que fazer isso com amor. Como secretária, como pastor, como seja lá qual for aquilo que foi lhe dado como membro da igreja, você precisa ser organizado, você precisa fazer aquilo que o Senhor especificou na sua palavra. Porque se nós não fizermos aquilo que Deus especificou na sua palavra, que é obedecer os fundamentos que foram postos desde aquela época, se nós não obedecermos, se naquela época as pessoas já dividiam o que tinham, porque hoje nós não vamos dividir? Eu tenho um sonho, e um dos meus sonhos é fazer com que essa igreja viva isso, esse modelo de igreja primitiva, não 70%, 60%, pelo menos 99,9% em tudo. Porque hoje o que nós mais observamos, falando de forma generalizada, de igreja, corpo, o que nós mais observamos nos dias de hoje é o individualismo. Muitas vezes nós temos os nossos problemas, muitas vezes nós temos as nossas metas pessoais, e quando nós pensamos dessa forma, nós saímos do que podemos dizer ou chamar de modelo de igreja primitiva. É como se você estivesse, abandonando os seus irmãos que estão ali. Quando você deixa de fazer aquilo que você tem feito ou fazia, pode ter certeza que você está colocando uma carga a mais no seu irmão. Se você deixou de limpar a igreja, quer dizer para você que talvez outra pessoa não foi colocada no seu lugar, e um irmãozinho está se esforçando mais para poder limpar a igreja. Aí você muitas vezes põe na sua mente: o pastor deve ter colocado uma outra pessoa. Talvez não. Se você deixou de ofertar ou dizimar, e você pode pensar assim: não, Deus está enviando pessoas. Talvez você está colocando um peso no ombro dos seus irmãos, porque você não faz isso. E às vezes é porque não crê, e Deus sabe aqueles que não crê, como a Paloma ministrou aqui, quando ela ministrou pelas ofertas. Eu nunca falei isso aqui, mas eu não preciso falar. A evangelista Paloma falou. Quando a igreja entende de uma forma natural que ela oferta e dizima a igreja, para que haja um sustento sacerdotal, e para que a igreja também, o templo, estejam com as contas pagas em dia, e você entende isso de forma natural, sem, criar qualquer pensamento que te desvie
Porque se você criar qualquer pensamento que te desvie do que ela falou, a evangelista Paloma falou aqui, que com certeza é bíblico, você pode ter certeza que você está pegando assim a sua carga e pondo nas costas de uma outra pessoa. Porque quando nós deixamos de fazer a nossa parte, como filhos, quando nós deixamos de fazer a nossa parte, quando já encheram laje aqui, levanta a mão assim. Quando já fizeram faxina em grupo, faxina em algum local em grupo, levanta a mão. Percebe-se que ambos, seja encher uma laje na lata ou fazer uma faxina, quando tem um irmão que está ali se esforçando, esfregando ali e tal, e tem um outro também esfregando, e tem um outro que está ali, sabe, com a mão na parede assim, meio que mais observando do que trabalhando, como um fiscal. A balança não começa a pesar de forma da maneira certa. Ela pende e assim também é numa laje. A pessoa está enchendo a laje na lata. Hoje em dia não. Na minha época enchia-se as lajes na lata mesmo. E às vezes era 3 andares, puxava na carretilha. Mas sempre tem aquele que cansou, ou sei lá, é esperto demais. Ele está trabalhando ali e tal, ele está vendo que o negócio está pegando ali, ele dá aquela escoradinha assim, de nada, fica fazendo uma coisinha assim, enquanto os outros estão dando sangue para poder terminar logo, estão ali trabalhando. Como você se sentiria? Falando de igreja primitiva, estamos falando lá do começo, como era. Não existia isso entre eles, porque todos tinham algo em comum, todos tinham o mesmo pensamento, todos trabalhavam, todos oravam, todos tinham a mesma pegada, todos estavam ali, sabe, como uma balança que não era enganosa, mas uma balança que estava ali, ó, perfeita. Não tinha um que tinha mais peso do que o outro, não. E por que nos dias de hoje acontece isso? Porque algo foi se perdendo ao longo dos anos. E você tem a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade hoje, nesta noite, de estar tomando uma decisão. Tomando uma decisão. Deus quer que você viva o modelo da igreja primitiva. Se você crê no Novo Testamento, viva o modelo da igreja primitiva. Porque se você não viver o modelo da igreja primitiva, você tem que ir lá para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento é um pouco diferente do Novo Testamento. Muito embora o Antigo aponta para o Novo, mas lá nós sabemos que existiam juízes, reis, profetas. E no Novo Testamento não. No Novo Testamento Jesus veio, morreu por nós, formou 12 discípulos e agora se formou uma nova igreja, um modelo de igreja onde todos iriam participar, porque no Antigo Testamento era só o sacerdote, sumo sacerdote. Nem todos podiam entrar no Santo dos Santos, era só o sacerdote. Hoje todos nós temos acesso, e nós usamos isso só para dizer que temos acesso a Deus, acesso ao céu, acesso para falar com Deus, mas você tem acesso para poder trabalhar em conjunto também com a igreja, junto com a igreja, de todas as formas. Você entende o que eu quero dizer? Então é isso que eu quero deixar para você nesta noite. Que seja como um aprendizado para nós como igreja. Que nós sejamos unidos. Tire essa ideia, irmão, de você ter a sua ideia. Mas pegue a sua ideia e junte com a minha ideia
e saia daqui com 2 ideias, porque se você tiver uma ideia só, ela vai ser a sua ideia, e você vai se tornar absoluto na sua ideia, e você vai ser ingrato com Deus. Não é comigo, é com Deus, porque Deus é bom para nós. Deu livramento aí, Fábio aí, perdi as contas de quantas vezes o carro pegou ele aí, a moto, sei lá, não escutei direito o detalhe de quem pegou, mas ele teve 2 acidentes, né? Olha, 2 acidentes. Deus deu 2 livramentos e ainda abriu uma porta de emprego e ele está trabalhando fichado. Deus é bom, muito bom. Por que às vezes a gente cria empecilho? Se Deus é bom conosco, mesmo na falha, imagine se você procurar fazer a coisa certa, aí ninguém te segura. Você entende o que eu quero dizer? Tudo que eu vos falo aqui, eu vos falo da parte de Deus. São verdades que vão abençoar a sua vida. Vão abençoar a sua vida. Queira ser bênção. Queira ser bênção. E para nós sermos bênção, é simples. É só nós entendermos que nós precisamos ser ensinados. Assim como eu preciso ser ensinado, você precisa ser ensinado. Amém? Fica de pé e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Agora nós vamos ceiar, irmãos. Você que está na comunhão com o Senhor, você tem a oportunidade de ceiar hoje. E eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, faça isso de maneira que você faça agora consciente. Porque o que eu li aqui, quando os judeus, os apóstolos, eles ceiam, eles fazem com consciência, não por fazer. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por cada um dos teus filhos nesta noite que vai ceiar. Deus, nós fazemos isso, Senhor, porque fazemos em memória de Ti. E bem sabemos, Deus, que todo aquele que come do pão, ele come a carne de Cristo. Todo aquele que bebe do suco, ele está bebendo o sangue de Cristo. E fazemos isso todo mês, para podermos, ó Deus, fazer com que esse ato profético, ele venha se concretizar na nossa vida, de que o Senhor verdadeiramente habita em nós. É só uma confirmação. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: entra em mim, Jesus. Eu sou a tua habitação, eu sou a tua morada. O Senhor já está em mim, mas eu quero confirmar que o Senhor mora em mim, através da Santa Ceia. Mas faça isso conscientemente, de maneira que você faça com o coração, com alegria, não fazendo, isso é religiosidade, eu sei se eu quiser, isso aí não vai me isentar de entrar no céu. Irmãos, não pense assim, porque isso é a sua ideia. Agora a minha ideia é que você ceie. Junte a sua ideia com a minha, que aí você vai entender. Realmente, eu penso que isso seria uma religiosidade, mas todavia a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso em memória do Senhor. Então eu vou ceiar e vou participar. Você viu como é fácil? Não ande isoladamente de forma paralela, porque você vai se arrepender. Vai se arrepender, porque toda plantação pode ter certeza que terá uma colheita. Então plante coisas boas. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite ceiar. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Nós não queremos ser culpados, Senhor, da tua morte, mas queremos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fazer isso em memória de Ti.
Então, em nome de Jesus, perdoa os pecados da tua igreja e que nós possamos senhar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode fazer uma fila, pode vir um casal de pastores e pega o suco e o pão. Pode fazer uma fila e venham, pegue do suco e do pão, volte para o seu lugar, não tome, esperem, amém? Pelo seu irmão. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele Vivo estou, pois um dia Ele mesmo se entregou, decidiu morrer. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim.
Glória a Deus. Serve eles ali, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar uns pelos outros, né? Segundo o que diz a palavra. Amém. Todos pegaram, falta alguém ainda? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a Bíblia fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, pois isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Comamos do pão, bebamos do cálice. Pode se assentar, igreja. Chama aqui a Beatriz Marques Cardoso Brandão.